depois também vamos chegar no Fortaleza e Flamengo, né, que são esses jogos perdidos, né, no meio dessa eliminatória. Mas, Danilo, o que eu acho, na verdade, observando o Palmeiras, que é um time que eu passei a gostar de ver, além de acompanhar profissionalmente, é que esse Palmeiras, nova versão, muito mais técnico, muito mais interessante, é um Palmeiras que não se defende bem. Ainda não se defende bem. Ele pode chegar a esse ponto, mas ele não se defende bem. Nas partidas que a gente apontou contra Flamengo, São Paulo e LDU, o Palmeiras se defendeu muito mal. Nas 3 partidas. Né? Então, o futebol não é. Na verdade, nessas 3 partidas, o Palmeiras precisava se defender bem antes de propor jogo. Né? Eram jogos com o visitante, que a principal missão era do Palmeiras antigo, entre aspas, né? Se defender bem. E o Palmeiras não se defende bem ainda. Talvez também por questões de estratégia. É aí que nós estávamos tentando entender o que o Abel foi inventar contra a LDU numa formação que, como eu falei, tinha sido reprovada num jogo antes. E acho que essa é uma situação. O poderio ofensivo do Palmeiras aumentou absurdamente. Tem a dupla, tem o Andreas, tem a passagem dos laterais, mas o Palmeiras... Sabe o que simboliza isso para mim? E essa é uma questão... É um dilema para o técnico que está há tanto tempo e desta vez tem um elenco muito mais qualificado. Personifica naquele pensamento, tem que jogar o Bruno Fux, porque ele sai jogando bem. O Bruno Fux defende bem? Ele é zagueiro, vamos começar por aí. Eu concordo com isso, mas é que o Murilo tá longe de estar na sua melhor fase. Então eu só pondero essa... Sim, eu só peguei um exemplo. Sim. Né, da questão da construção, do propor o jogo, do encantar, com uma coisa que o Palmeiras fazia muito bem, se defender. E o Palmeiras não está se defendendo bem. Pode ser por erros estratégicos, por formação, por característica. O jogo, eu vi o Mauro elencando, né? A LDU pré-Thiago Nunes da fase de grupos, a LDU com o Botafogo, a LDU com o São Paulo, a LDU com o Palmeiras. Então, assim, era um time que, curiosamente, era bem estudável, digamos, né? E desses jogos todos, o Palmeiras foi o time brasileiro que pior se defendeu. E isso me surpreende, de fato me surpreende. E acho que é uma questão para o restante. Pode ser para a partida da volta, para o jogo com o Cruzeiro, para o restante dessa temporada. Porque um time desse, com essa capacidade, com esses jogadores, com esse investimento, não pode ficar de mão vazia nessa temporada. Não pode. Simplesmente não pode. E o técnico sabe disso. E a responsabilidade dele é grande nessa história. Então, assim, é claro que não é de uma hora para outra. O time é outro depois da Copa do Mundo de Clubes. Saiu o Estevão, entrou fulano. Então, não é simples remontar numa mesma temporada. Mas a minha conclusão, depois de ver várias partidas desse novo Palmeiras, é que o Palmeiras não está se defendendo bem. Essa é a minha conclusão. Trajano, você fez a pergunta, e agora? Cruzeiro, fazer o quê? Eu fiz a pergunta, mas digo que a resposta está na quinta-feira. Então, Não. A pergunta sobre o que fazer no fim de semana. Não. O jogo... Toda semana tem um jogo-chave, né? Eu não sei direito. Há 2 semanas atrás, em relação ao Flamengo. Flamengo e Palmeiras, a gente dizia. O Flamengo perdeu do Palmeiras, isso, acabou. Título brasileiro, acabou o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras bota 6 pontos na frente, aí ainda está na Libertadores, agora se inverteu. O jogo-chave agora é Palmeiras e Cruzeiro. Isso mesmo. Porque já com que sentimento o Palmeiras vai enfrentar esse jogo da volta se perder do Cruzeiro? Perdendo a liderança, ontem que o Flamengo vença o Fortaleza. O Flamengo assume a liderança no Brasileiro que tinha perdido. O Palmeiras deixa de ser o líder que teve a possibilidade de colocar 6 pontos na frente do Flamengo. E vitórias a mais, não é? Se ele perde no Cruzeiro e o Flamengo vence, o Flamengo não só vai para a liderança com o maior número de pontos, como também empata no número de vitórias, que era uma virtude a favor do Palmeiras. Fora isso, o desgaste do jogador, alguém se contunde, não sei o que e tal. Então, o jogo que passa, o jogo-chave da semana, porque toda semana tem um jogo-chave, é esse Palmeiras e Cruzeiro, diante de um Cruzeiro que está fora da briga do Brasileiro, mas tem até chance
mínimas, mas tem, e que é um bom time, é um time forte, que não tem nada a ver com isso. E descansado. E descansado. Só está no brasileiro querendo fazer um bom papel. Treinando para jogar contra o Corinthians na semifinal da Copa Então, do Brasil. a situação do Palmeiras, que era, vamos dizer assim, não digo cômoda, mas confortável, que se vislumbrava como uma coisa muito positiva, pode virar muito negativa se ele perde no Cruzeiro e não consegue e é eliminado da Ô Libertadores. Zé, você já imaginou se eu faço aqui agora aquilo que um dia eu fiz, anos atrás eu fiz, à sua frente, você é testemunha, e olhando para a câmera eu diga, corta o braço se o Palmeiras perder para o Cruzeiro. Já imaginou se eu falar uma coisa dessa? Não, é bom você não falar que já perdeu uma vez o braço, perder de novo. Né? Outro. O que o Palmeiras você acha que vai fazer? Eu acho que o Abel não vai fazer Nada. o que eu faria. Eu acho que o Abel vai poupar, vai entrar um time misto. Contra o Cruzeiro? Contra o Cruzeiro. Eu, hoje, depois do que aconteceu na altitude, e até um pouco passando do que o Arnaldo disse, de o Palmeiras não poder terminar a temporada sem nada, eu iria com o máximo da força que desse para ir no domingo. A não ser que algum jogador está perto de machucar, porque alguma coisa isso assim. revela, de alguma maneira, a sua descrença na virada. Não. Tem 2 pontos para mim. Primeiro, porque o Palmeiras precisa jogar com o máximo da força para poder vencer o Cruzeiro e continuar na ponta do Brasileiro, mesmo que o Flamengo vença o Fortaleza no sábado. Para tentar mudar um pouco do ambiente, de voltar a dar confiança para o time. Porque se você faz um bom jogo contra o Cruzeiro, você entra de uma forma diferente. Claro, sim. Né? Que espírito da até para a torcida torcida do time. também, do estádio, como vai estar. E eu acho que é para você não abrir mão, porque assim, se o Palmeiras perde do Cruzeiro, jogando com um time misto, não importa, e o Flamengo ganha no sábado, a gente vai ver um Palmeiras que a gente não viu em nenhum momento do ano totalmente desacreditado neles mesmos. Porque o Palmeiras vai perder 3 jogos seguidos. Mas viu, eu não gosto de citar aquele adversário, mas viu no começo do ano, na decisão do estadual... Não, mas ali o Palmeiras perde rápido. Não era um mesmo peso do início estadual. Agora estamos falando de Libertadores e Brasileiro. Agora eu sei, Zé, mas o palmeirense andou macambúzio com essas derrotas contra o rival. Agora, eu só queria lembrar, nós vamos passar muito tempo batido, que o Arnaldo falou uma coisa, que o Bruno Fux ele é escalado porque... Sai bem jogando. É a mesma coisa de que convocar um goleiro da seleção porque pega pênalti. Ou joga com o pé. Ou joga com o pé. Pega pênalti. Agora, é isso que você está falando? Então, jogar com o máximo de força possível agora. Você não vai desprezar outro jogo. Aí o Palmeiras faria, então, 4 jogos seguidos. Tem vitória? Na mesma porque pegada. vamos fazer assim, Contando vamos que ele vai ter projetar. que ir O muito difícil é o quê? O difícil é a recuperação, voltando agora de Quito, voltou a madrugada toda. Vai ter que descansar hoje sexta, fazer um treino leve sábado e joga domingo, 8h30 da noite. É um desafio. Só que aí depois você vai jogar só na quinta-feira, sem nenhuma viagem, em casa. Aí depois tem mais uma rodada de Brasileirão e tem a pausa da data FIFA com um jogo em 14 dias, em novembro. Então, claro, lógico que é um risco. Agora. Mas é um momento que você tem que se arriscar. É um momento em que você tem que tomar as consequências de, eventualmente, algum jogador ter uma lesão muscular, alguma coisa. Mas não é a hora de o Palmeiras se poupar, não é a hora de o Palmeiras abrir mão de um campeonato. Se o Palmeiras fosse pegar um time lá embaixo da tabela, eu até entenderia. Entra com um time misto, deixa os titulares no banco. Se precisar, você vai acionando. Como o Palmeiras fez contra o Fortaleza, quando ganhou de 4-1, começou com o time reserva, fez 2-1, depois entrou os titulares e aí garantiu. Agora, nesse jogo contra o Cruzeiro, eu entraria com força máxima pensando nisso. Danilo, vamos pensar o seguinte, aliás, é a mesma questão que está posta para o Flamengo. O Palmeiras jogou com força máxima no Maracanã. O Palmeiras jogou com força máxima em Quito. O Palmeiras vai com força máxima contra o Cruzeiro. É de matar 3 jogos. Eu acho que o Flamengo tem a mesma questão. Provavelmente vai ter com força máxima no jogo da volta. O Flamengo tem complicado de Fortaleza. A viagem é longa. Não, eu fiz essa conta no fim de papo. Sabe quantos quilômetros tem a mais a viagem do Flamengo para Buenos Aires em relação à viagem do Flamengo para Fortaleza? 80 quilômetros. Olha só. 80 quilômetros. Quer dizer, são 2 voos chatos. Deixa eu botar você na conversa. O que fazer nessa hora? Vai com tudo, agora vai. Comparando um pouco com o Flamengo. Você falou, o Flamengo tem que ganhar os 4 jogos próximos. Ganhou 3 já, falta 1. Né? Faltam 2, na verdade. 1, né? Porque ele não precisa vencer o Racing. Falta o jogo contra o Sport. Mas com relação ao Palmeiras, o que fazer?
Essa derrota deixou ele meio num, como diz o Arnaldo, num mata-burro, né? Eu acho que nesse momento é uma hora de tentar usar o que tem de melhor, os jogadores têm que dar um pouco mais, né? Quem não foi convocado ficou 10 dias aí só treinando, descansando, então analisar a situação física de cada jogador e colocar o time mais forte possível domingo, mais forte possível na quarta-feira, na quinta-feira, não tem outro jeito. Domingo não, sábado? Não, domingo. Domingo? Não, ele tá falando do Palmeiras. Quinta-feira, 9h30. Ah, tá, não. Isso. Tudo bem, eu tô pensando que ele tá falando do Flamengo. Tá, ok, desculpa, Mauro. Era do Palmeiras. Pode continuar. Eu acho que não tem outro jeito, é tentar colocar a força máxima. Agora, tentar também adequar o time à necessidade de fazer muitos gols. E não tomar gols. Acho que esse que é o problema, mais do que a escalação. Um time que tomou gol em 9 dos últimos 10 jogos, só o Vasco não fez gol. O Vasco é um freguesaço do Palmeiras, né? Já tinha falhado clamorosamente nos primeiros 2 gols, negócio horroroso, aquele Hugo Moura furando. Foi um treino, o Palmeiras passou ali tranquilo. Não foi ameaçado. Mas todo jogo tomou gol. Toma gol aí de Bragantino, Juventude, né? Fortaleza. Tá todo mundo aí, ó. Todo mundo faz gol. Então, esses são os jogos do Allianz Parque. Estou falando dos 10 últimos jogos no total, em todos eles o Palmeiras foi vazado, exceto o jogo do Vasco. Então, não tomar gol, como aconteceu com o São Paulo, mas eu acho que, diante disso, é tentar colocar a força máxima nos 2 jogos e os jogadores vão ter que dar um pouco mais. Eles colocaram o Palmeiras nessa situação, eles e o técnico, né? Então, agora, eles têm que fazer um esforço. Não tem muita saída. Lembrando que o Palmeiras vem de uma sequência de eliminações em casa. Mais uma agora, seria algo muito impactante, né? Nesse contexto todo. Essa tela que a gente viu aí é um alento ao palmeirense. Nos últimos 7 jogos no Allianz Parque, em todos os jogos o Palmeiras fez 3 gols ao menos. Só do River não seria o suficiente para levar para os pênaltis, né? Tudo bem, estamos falando do Sport, do Juventude, do Vasco, que não jogou nada e tal, mas enfim. Fazer gols em casa, o Flamengo, o Palmeiras tem feito, né, Arnaldo? Tem, o poderio ofensivo do Palmeiras é muito grande. Mas é o que o Mauro falou, né? Os técnicos gostam de falar nessa palavra, tocar nessa palavra, o tal do equilíbrio. O que eu acho é que, antes de pensar em descontar a diferença ela pode ficar impossível de ser descontada se o Palmeiras tomar gols na sua casa. Então o Palmeiras tem que... Agora, para exemplificar a questão do Bruno Fux, contra a LDU em casa, precisando fazer 3 gols, aí está a hora de jogar o Bruno Fux, né? Eu estou falando das estratégias em cada momento. E para o jogo eu imagino que a formação que vai enfrentar o Cruzeiro, né, Danilo, ela indique a ideia do Abel para a próxima quinta-feira. Então... entenda, né? Eu acho que vai ser assim. A formação que ele tiver pensando para a volta, salvo uma ou outra exceção, um cara que tenha caixa para jogar as 3 partidas consecutivas, talvez a gente tenha uma ideia do que será a quinta pelo que ele fizer no domingo. E é bem interessante essa rodada. Interessante para dizer. Interessante para o Racing e para a LDU, né? Interessante a rodada do final de semana para os dois, para Flamengo e Palmeiras, porque, de fato, essa perseguição cabeça a cabeça vai proporcionar escolhas difíceis. Mas no meio de uma semifinal da Libertadores, eu não acho que tenha como você dividir a atenção, sabe? E sabe, Danilo, que eu achei também que estava... Eu não estou dizendo isso em forma de menosprezo à LDU. E não acho que a questão do Abel, do planejamento, da estratégia tenha sido menosprezo. O Palmeiras chegou a Quito com 2 dias de antecedência, fez treino para adaptar o goleiro com a altitude. Ele se preparou. Ele não menosprezou para mim. Talvez ele tenha sido, em termos estratégicos, ruim na preparação tática, não no descuido com o adversário, propriamente dito. Mas eu acho que nessa frente dupla tinha muita gente falando no domingo contra o Cruzeiro, pensando, putz, Flamengo empatou em pontos. E nosso jogo vai ser contra o 3º colocado domingo. Putz, se a gente abrir uma vantagem, não tinha um pouco essa conversa, né? E até as perguntas. Se a gente abrir uma vantagem em Quito, gente, não é abrir uma vantagem em Quito, é o começo de uma semifinal da Libertadores.
né? É um pouco essa expectativa que a gente tem, talvez pelo poderio financeiro das nossas equipes e os jogadores, e se aplica também ao que a gente viu no Flamengo contra o Racing, só foi 1-0. Gente, é semifinal da Libertadores. Não dá para jogar em Quito pensando no domingo. Ninguém tem. E acho que se a gente tiver, Trajano, a final sem brasileiros, com Racing e LDU, não vai ser um tapa na cara, vai ser um murro no queixo do futebol brasileiro nessa circunstância. Porque eu acho que tem muita soberba, sabe? Muita. Por conta de elencos melhores, jogadores melhores, grana sobrando. E, de fato, o que o Racing fez e o que a LDU fez nessa primeira perna foi admirável. Em ambos os casos, eu achei admirável mesmo. E eu acho que nenhum jogador da LDU jogaria no Palmeiras, nenhum jogador do Racing jogaria no Flamengo. Mas futebol é conjunto, não importa muitas vezes isso, né? E eles foram muito bem. E acho que talvez mais o Palmeiras que o Flamengo tenha meio que se perdido nessa dupla frente, e agora ele vai ter que lidar com essa pressão, por assim dizer, como o Danilo falou bem, de ter a liderança em jogo no final de semana e ter que descontar 3 gols na próxima quinta-feira. Não, ninguém me tira da cabeça que cada gol que o Cruzeiro se fizer, vai sangrar no jogo de quinta-feira. Ah, sim. Com certeza. Entendeu? Porque aí se ele né, o outro lado, você coloca o time titular e perde, né? É um ponto mais. Cada gol do Cruzeiro feito no Allianz, no Palmeiras, isso vai sangrar lá na quinta-feira. E o contrário é a mesma coisa. Se o Palmeiras vai lá ganhar 3-0 do Cruzeiro, é hora de arriscar. Opa, Gente, no ano passado teve tal do agosto sangrento, quando o Palmeiras foi eliminado pro Botafogo e pro Flamengo, e a gente falava para competir em 2 frentes, para ter um elenco maior e tal. O Palmeiras gastou 700 milhões de reais para ter um elenco capaz de jogar as 2 frentes. É verdade. Sim. Então, assim, eu acho que é a hora de arriscar. Se não for agora arriscar, você vai arriscar quando? Se não for agora... Tem que arriscar agora, não tem muito... Depois vai ter mais um jogo. Porque, assim, de novo, se eu falo, se fosse o Juventude, beleza, é o Cruzeiro. E outra, dependendo da combinação de resultado, se o Flamengo tropeça no sábado e o Cruzeiro ganha do Palmeiras, a gente vai colocar o Cruzeiro de novo na briga. Tem isso. É que, assim... E o Arnaldo vai ficar feliz. Não vai ficar choroso. A gente vai falar nada do Flamengo, não? Vamos agora, exatamente. Porque essa contusão do Pedro é muito preocupante. A gente vai fazer o braço. O gancho para falar do Flamengo, falando que você falou em 10 mil likes. E? Estamos aqui 9h20 já. Estamos com 9 mil likes. Meu Deus do céu, que desgraça, hein? Vai passar 12. E em contrapartida, a gente está com a audiência... Quase tríplica. 2,7 vezes brutal. Impressionantemente. Brutal por 2 Cuidado vezes com as mais contas sério. aí. E não falamos de Stephen Curry. E não falamos de Stephen Curry, somos a live mais 16 assistida. pontos seguidos no último quarto para empatar o jogo. Você podia Aquele dizer como é que ele quer juntar uma coisa com outra. O Stephen Curry tinha que reforçar o Palmeiras no jogo da volta. Essa enquete é tão Fazer um gol de mequetrefe, você 3. nem se lembrou de dizer Não, vou quantas andas. Vou te falar quantas andas Tem no agora. Eu ia futebol falar. pra fazer um gol de 3? Qual será o cenário na próxima sexta-feira?